Jamais contrate uma mulher do job. Esse é o assunto de hoje. Eu vou passar uma ideia pra vocês aqui, galera, visando ajudar mesmo o máximo de homens possível. E eu espero que vocês ouçam o que eu tenho pra falar aqui. Isso é fruto de experiência empírica de vida, tá? Então, vocês, como se diz popularmente, né, abraçam o papo se vocês quiserem, tá? Mas vamos lá. Eu falo muito sobre vício em conteúdo adulto aqui. Inclusive, você quer se livrar do vício em conteúdo adulto, fica o meu livro Retenção Seminal, Caminho do Autodomínio, aqui na descrição do meu vídeo, tá? Pra você que tá sofrendo com isso. Mas existe uma coisa que é pior do que o conteúdo adulto, que é a pior coisa que você pode fazer com relação à promiscuidade, eroticidade pro seu corpo, pro seu espírito, que é ficar com uma mulher do job, pagar uma mulher do job, tá? Se relacionar com uma mulher do job, tá? Se você acredita ou não, não me interessa, mas eu vou passar a mensagem aqui pra vocês. Existe uma carga espiritual muito grande, tá? Nessas mulheres que praticam esse tipo de coisa, e não é coincidência que hoje em dia tem se normalizado cada vez mais esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho. Mudaram a nomenclatura, né, para job, porque fica muito mais aceitável, tá? Para as pessoas, né? Falar que é do job do que falar que é uma prost. Eu não vou usar as palavras aqui para não correr risco do YouTube ele tentar de alguma forma nerfar, né, esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo tem que alcançar o máximo de gente possível. Eu sei que muitos de vocês têm dilemas, né? Eu sei que muitos de vocês são virgens, estão loucos pra perder a virgindade. Eu sei que muitos de vocês têm a escassez sexual, isso é a realidade de muitos homens. E a verdade, cara, é que o homem tem a libido muito alta, né? E ele, por ter essa libido muito alta, muitas das vezes, na maioria das vezes, não sabe lidar com isso. E essa libido alta misturada com a escassez que ele tem de mulher, ou seja, ele tem uma libido muito alta, ele tem uma energia muito grande sexual para descarregar na maior parte do tempo, só que ele não tem meios de fazer isso de forma natural, ou seja, se relacionando com uma mulher de forma natural. O que é se relacionar com uma mulher de forma natural? Conquista natural, reciprocidade. Um homem conquistando uma mulher conquistando um homem e vice-versa. Essa é a forma natural de acontecer as coisas, né? Com todas as suas etapas, as preliminares que antecedem até o ato sexual, enfim, essa é a forma mais saudável de se fazer a coisa. E quando você não consegue, quando você é um homem que você não tem atributos o suficiente para atrair uma mulher de forma natural, muitos homens recorrem ao quê? A essas mulheres do job, né? Para satisfazerem os seus desejos sexuais. E aí, cara, essas mulheres, elas abrem as portas do corpo delas, do templo delas, para todo tipo de homem, sem critério, só por causa de uma coisa: dinheiro. Existe uma carga espiritual nisso daí muito grande, tá? O que elas estão fazendo é se vendendo o próprio corpo para qualquer tipo de homem, sabe-se lá quem é. Homens que carregam uma carga também muito grande. E você, que muitas das vezes é um cara tranquilo, só que tá passando por esse limbo sexual, digamos assim, não se desenvolveu o suficiente ainda para atrair mulheres, né? Ou tá louco ali para perder a virgindade. Você é atraído por essa ideia de perder a virgindade, pior ainda, ou tá passando uma escassez muito grande ali e para descarregar a sua energia sexual você vai lá e contrata uma mulher dessa. Experiência própria, tá? Todas as vezes eu já fiz isso, já caí nessa cagada várias vezes. Eu já fiz muita merda, gente. Falando aqui ditado da forma popular mesmo. Eu não gosto de usar gírias nem palavrão, mas tem que ser o mais claro possível aqui pra vocês entenderem. Eu já fiz muita merda, tá? Isso é uma das merdas que eu já fiz na minha vida. Em uma etapa da minha vida eu fiz muito essa merda. E uma coisa que eu reparo, e eu já perguntei isso pra outros caras, amigos, eu nunca me senti bem
depois de fazer isso, entende? Porque não é nada físico, né? Não é nada físico. Até porque todas as vezes sempre foi com preservativo, né? Mas nunca peguei nenhum tipo de doença física, nem nada disso. Mas eu sempre senti um dreno de energia, né? E esse dreno é da energia espiritual. A mulher que faz isso, ela carrega a energia de muitos homens e ela carrega uma própria energia dela, que é a energia de vender o próprio corpo, né, para outros homens. E isso faz com que todas essas mulheres que trabalhem nesse ramo, né, elas tenham um psicológico e um lado espiritual completamente instável e problemático. É, eu já não era minha amiga, mas eu já tive uma colega muito bonita que trabalhava com isso. Você olhava pra pessoa, tá? E você, contando uma experiência aqui da minha vida pra vocês entenderem, tá? Como é que é um negócio, a parada. Ali que eu vi que o negócio era pesado mesmo. É, uma pessoa muito bonita, tipo, mulher padrão mesmo, que cobra caro mesmo. E ela me contou uma certa vez, a gente tava numa roda de amigos, numa festa, enfim, de um amigo em comum. E aí a gente parou pra trocar ideia e tudo mais. E ela me contou a história dela, né? E ela me contou que naquele momento da vida dela, ela já tinha feito tantos programas que ela não sentia mais desejo nem satisfação sexual por homem nenhum. E a vontade dela era de não praticar sexo nunca. Ela não tinha mais vontade de praticar sexo. Ela fez tanto pelo dinheiro que ela era incapaz de se atrair por um homem. E ela carregava um vazio tão grande dentro dela, tão grande, problemas emocionais tão sérios e espirituais, que aquilo exalava nos olhos dela, aqueles problemas espirituais, que eu consegui ver através, né, do físico dela, vi completamente a parte emocional, espiritual, degradada, e ela chorou, né? A gente estava num momento sozinho ali, ela chorou intensamente, contando tudo aquilo, e que o sonho dela era sair daquela vida, né? Eu acho que, não de todas, eu acho que tem mulheres que já se degradaram tanto que se entregaram completamente e já venderam a sua alma, mas eu acho que a maioria das mulheres que fazem isso, o sonho delas é meio que se livrar disso, entendeu? Internamente, no âmago delas. Pode até parecer que superficialmente não e tudo mais, mas se elas forem cavar bem lá no âmago, não tem como ser feliz levando uma vida vendendo o seu bem mais precioso, né? Para qualquer um, né? Dando o seu bem mais precioso, o seu templo, para quem paga mais, entendeu? E nisso essas mulheres são obrigadas a se deitar por dinheiro, né? Com homens sem valores, sem princípios, sem caráter, sem espiritualidade, homens completamente sujos que sujam elas mais ainda. E acabam se envolvendo com drogas, acabam se enfiando nos piores tipos de ambiente, né? A energia que é transmitida, né, para essas mulheres é uma energia absolutamente carnal, física, bestial. Os olhares que são lançados em cima delas são só olhares de bestas mesmo, de devoradores querendo devorar o corpo dessas mulheres e nada mais. Essas mulheres são objetificadas o tempo todo e isso tem sido normalizado, né? Teve um filme aí um filme sobre isso, que eu acho que, não sei se ganhou o Oscar, se concorreu, enfim, isso é um absurdo. E vocês sabem, né? Isso tudo é uma agenda. Isso tem sido normalizado pela mídia e pelo máximo, pela política, pelo meio, pela cultura, de forma incisiva para a sociedade aceitar isso como uma coisa normal, né? E para que os homens aceitem praticar isso cada vez mais, recorram a isso cada vez mais. E eu vou te falar, a bagagem, você não tem como fugir da bagagem espiritual, tá? Se você vai se sentir, cara, você vai se sentir sempre mal. Primeiro porque você vai perceber, vamos lá, vamos por partes. Primeiro que quando você contratar uma mulher dessa, você vai perceber que ela não tá fazendo aquilo ali com gosto. Muitas das vezes, se você é um cara que você não tem capacidade, muitas das vezes, olha só, pega o raciocínio. Se você tá procurando aquele tipo de coisa ali, é porque você não tem capacidade pra conseguir uma mulher
Aqui, na vida real, de forma real, né? É uma mulher real, mas de forma saudável, digamos assim. Ou seja, você pode estar com algum problema na aparência, no seu desenvolvimento pessoal, enfim, alguma coisa tá te bloqueando. E aí você recorre àquela mulher. Significa que aquela mulher, provavelmente, ela não ficaria com você, tá? Sexualmente falando, é, se não fosse o fator dinheiro. O fator dinheiro é o único fator que faz com que ela deite com você. Partindo desse princípio, ela sempre vai fazer algo robótico e automatizado. Ela nunca vai estar ali presente. E isso automaticamente, imediatamente vai te incomodar. Já parte desse ponto, tá? Quando você vai atrás desse tipo de serviço, você vai perceber que não há entrega nenhuma. A mulher pode até se esforçar ali para fazer uma performance para você, mas você percebe que ela não tá de corpo e alma. Você percebe que ela tá fazendo aquilo ali forçadamente, que é um teatro, e essa energia já é o suficiente para te desgastar. Porque é uma pessoa que está se deixando ser usada por você, olha só, apenas pelo dinheiro e que não tem nenhum interesse em você. Você está usando ela e ela está te usando literalmente, né? Ela tá vendo você como um babacão que vai ali chegar ao orgasmo e rapidamente ela vai vestir a roupa e vai embora, né? E vai dar o dinheiro para ela, ou seja, você é uma presa para ela e para você ela também é uma presa. Você tá pagando ali e você vai querendo ter uma experiência e aí o cara que é imaturo, né? Que tá no auge do desejo, mas não sabe o que fazer e vai recorrer a isso, o que ele faz? Ele acha que ele vai com tudo pra ter, ele acha que ele vai ter uma experiência extraordinária, pega a melhor, a mais cara, vem um dinheiro, ele vai lá e pum, investe, né, digamos assim. E aí ele percebe que é uma experiência artificial, né? Isso daí é pior do que consumir conteúdo adulto, tá? E principalmente se você se viciar, tá? Já conheci homens viciados nisso, tá? E é uma realidade terrível que esses caras passam. E eles sabem disso, eles vivem uma realidade terrível. Então, o dreno de energia, tá? O colapso espiritual que você tem, energético, é muito maior, é muito superior ao dreno de energia que você tem quando assiste um conteúdo adulto, tá? Então, mas o que eu faço então, Russo? Eu tenho toda essa energia, toda essa libido e eu preciso descarregar ela de alguma forma. Cara, aprende a praticar retenção seminal e foca no teu desenvolvimento pessoal, tá? A verdade é essa, não tem caminho fácil. Você precisa, se você quer ter mesmo relações com mulheres e descarregar essa energia de forma saudável, tá? Existem formas de descarregar, por exemplo, agressividade. Qual é uma forma saudável de descarregar a sua agressividade? Numa arte marcial. Agora, é, é, é saudável você descarregar sua agressividade com as pessoas na rua? Com o vizinho? Não, né? Existem formas saudáveis de você canalizar e descarregar a energia, todo tipo de energia que você tem no seu corpo. Então, a energia sexual, cara, canaliza ela, aprende a praticar retenção seminal e canaliza ela, cara, para se desenvolver. Se desenvolver ao ponto, em todas as áreas da sua vida, de se tornar atraente para as mulheres, ao ponto das mulheres começarem a orbitar ao seu redor. E você não ter a necessidade de pagar uma mulher do job, né? Falando aqui, né, de termo popular. Então, essa é a única alternativa que você tem. Outra alternativa que você tem, cara, é de fato ali se estimular artificialmente, né? Masturbação. Porém, sem o conteúdo adulto, tá? Esse é o máximo que eu falo pra tu fazer. Imagine outras relações que você teve, alguma vez que foram legais na sua vida, faça com a imaginação. E se você nunca teve uma relação, cara, infelizmente tente imaginar, enfim. Se você tiver muito ali sem conseguir descarregar, tente ficar apenas nisso. Porque a partir do momento que você vai pro conteúdo adulto, ou que você é um cara ali que tá ganhando um dinheirinho, é, e começa a se viciar uma vez por mês, ou duas vezes por mês, ou todo, sei lá, com frequência, sabe? Uma certa frequência, ficar visitando esses lugares e dormindo com esse tipo de... ficando com... se deitando, não dormindo, né? Se deitando com esse tipo de mulher, você vai estar drenando a sua energia e muitas coisas na sua vida vão provavelmente começar a dar errado. Uma coisa que vai começar a acontecer é que você vai perceber um dreno de energia físico, tá? Cognitivo. Parte da sua energia vai ser drenada. Você vai se sentir posteriormente cansado, tá?
Você vai ter uma tendência muito maior a procrastinar, enfim, a se sentir sem propósito e principalmente é a sensação de vazio. A sensação de vazio, ela nunca falha, ela sempre vem acompanhada desse tipo de ação que o homem tem, né? Quando ele parte para esse tipo de coisa. A mesma sensação de vazio parecida quando você consome o conteúdo adulto, tá? Mas eu posso falar para vocês, é muito pior. É muito pior você você está expondo, tá, o seu espírito através da sua carne, através do ato sexual. Você está expondo o seu espírito a uma pessoa que está com uma bagagem, com uma carga de sabe-se lá quantas pessoas, né, no dia, todos os dias, sabe-se lá quantas pessoas, a índole dessas pessoas, a energia negativa dessas pessoas que estão dormindo, que estão se deitando com essa mulher. Você automaticamente você compartilha, você entra numa simbiose e aquela energia vai ficar com você durante um tempo, entendeu? Então, se você fez isso, cara, primeiramente, vá orar, cara. Vá dar uma meditada, vá procurar a natureza, qualquer forma de natureza, entendeu? Se arrependa, tá? O perdão ele tá aí, o auto perdão também, enfim, mas esse não é o caminho, esse é um caminho que leva ao vazio, que leva ao dreno de energia e que eu não recomendo pra ninguém. Nas minhas andanças nessa vida, tá? Eu já tive muitas experiências e já fiz muita coisa errada e da qual eu me arrependo. Eu tento passar aqui pra vocês, principalmente pros mais jovens, não caírem nessa cilada, porque é uma cilada, é uma armadilha e é facilmente. Basta você ter uma pequena renda mensal, cara, que ganha 2 salários mínimos ali, que não ganha dinheiro suficiente ali. Cara, pega esse dinheiro, o pouco dinheiro que você tem, investe em você, entendeu? Tenta praticar retenção seminal, cara. Direciona essa energia pra você, cara. Entendeu? O problema é que com o conteúdo adulto você tá desperdiçando energia, tá? Já é ruim. Você tá desperdiçando a sua energia. Você tá jogando ela no ralo. Com a mulher do job, você tá desperdiçando energia e você ainda tá incorporando em você uma carga e uma energia altamente negativa. Ou seja, você tá jogando toda a sua energia fora e no lugar dessa energia vai vir uma energia escura, uma energia podre. Uma energia que vai afetar principalmente a área espiritual. Afetando a área espiritual, vai afetar todas as áreas da tua vida. Vai afetar, vai afetar. E se isso virar um vício, meu amigo, cara, canaliza o seu dinheiro, o seu pouco dinheiro, tá? E se você tem muito dinheiro, pior ainda, se você se viciar nisso, porque o dinheiro, ele é só um potencializador do que a gente já tem aqui, ó. Então, pro cara que tem muito dinheiro, ele vai se viciar, provavelmente, tá? Principalmente se for um cara que não cuida do corpo, que não cuida das áreas da vida. Cara, usa o seu dinheiro para se desenvolver, cara. Entendeu? Como homem, foca em você, entendeu? Se liberta disso. Foca em você, no seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Trabalha duro nas áreas que você sabe que precisa melhorar, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, no seu intelecto, no seu emocional, entendeu? Que em algum momento, se o seu desejo for ter relações saudáveis, vai acontecer de forma natural. Mas você precisa se desenvolver, cuidar do seu jardim, para as borboletas virem até você, entendeu? E ao invés de estar pegando borboleta, tu tá pegando mosca, entendeu? É tipo isso, tu tá pegando mosca. Mosca que pousa na merda, entendeu? Você tá vendo uma bagagem, com aquela mulher ali, tá vendo uma bagagem de merda mesmo. Se tu pudesse ver o teu espírito nesse momento, o teu interior, ia tá fedendo a lixo, ia tá fedendo a merda, entendeu? Então, é isso, cara. São experiências tenebrosas que eu não desejo pra nenhum homem cair nessa cilada. E fica a dica aqui. Isso é mais perigoso do que o conteúdo adulto, tá? Muito mais perigoso do que o conteúdo adulto. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês me ouçam aí e deem uma certa credibilidade pro que eu tô falando, porque existe base prática aqui no que eu tô falando. Pode acreditar em mim. São conselhos que eu queria ter ouvido há muito tempo atrás. Mas hoje eu tenho a oportunidade de dar esses conselhos, então eu já me sinto satisfeito com isso. Valeu o aprendizado, valeu ter caído tropeçado nessas pedras, pelo simples fato de hoje poder estar aqui passando isso, poder passar isso pra vocês e talvez, né, algumas pessoas me ouvirem e se uma pessoa me ouvir, seguir o que eu tô falando aqui, acreditar em mim, seguir o meu conselho, já tá valendo. Eu já impedi uma pessoa de fazer uma cagada. E é isso. Domingo agora, tá?
às 17 horas, vou ter uma live no Instagram. Meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, com o Guilherme Viking, tá? Vai ser uma live muito legal. O link fica aqui. Então vai lá, às 17 horas, no meu Instagram, que a gente vai fazer uma live no domingo, tá bom? E pra você que deseja tá passando por um período difícil, ou tá querendo mergulhar numa jornada de desenvolvimento pessoal, tá preso em vícios, dependência emocional, enfim, precisa de um acompanhamento, vê credibilidade no meu trabalho, já me acompanha há um tempo, acha que esse é o momento, fica o meu contato de mentoria aí. E para aquela galera que não tem muita grana, eu tô disponibilizando umas mentorias avulsas aí, tá? Um bate-papo comigo, tá? Um pouco mais curto ali, um bate-papo só, mas com um precinho bem em conta, para conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, porque tem muita gente vindo até mim, mas que não tem uma condição financeira muito boa, então eu tô visando trazer esse público aí e conseguir ter um bate-papo e conseguir dar uma luz, apresentar algum tipo de conselho aí nessa jornada de vocês que venha trazer mudanças significativas. Então, é só colocar aí, mentoria, né, no meu contato de mentoria que tá aí, que eu já vou saber que é para mentoria avulso. Só me manda essa mensagem, mentoria, que aí eu já vou saber que é sobre a mentoria avulso, te passo todas as informações e a gente mete em marcha aí. É sempre um prazer ajudar vocês no projeto de vida de vocês, no desenvolvimento de vocês, na jornada de progresso e performance. Valeu? Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Esse é o conselho de hoje. Espero que me ouçam, coloquem em prática e reflitam pelo menos sobre isso. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.